Vocês vão gostar muito desse capítulo 7, porque ele é um complemento do capítulo 2 que nós já havíamos estudado anteriormente. Vamos então agora diretamente para o capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos lá. Versículo de 1 a 3, no capítulo 7, diz assim: Isso aqui ocorreu 600 anos antes de Cristo. Daniel viveu nesse período. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Reconheceram aqui alguns símbolos proféticos? Nós temos alguns aqui. 4 ventos, mar grande, 4 animais grandes subiam do mar. O que será que representa isso? Será que vai surgir algum dia, algum momento da história que vão surgir? Tem muitas pessoas que têm até medo de ir para a praia porque dizem que, olha, não pode ir para a praia não, que vai sair besta de chifre, vai sair dragão lá de dentro do mar. Gente, de jeito nenhum. A linguagem simbólica é uma linguagem simbólica. O livro do Apocalipse ele foi revelado uma linguagem simbólica. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Bom, o que são os 4 ventos? Lembra o princípio? Ventos em profecia, lá em Daniel 11, 14, pode significar os pontos cardeais da terra. Norte, sul, leste, oeste. Mas também lá no livro de Jeremias, a gente vai ver no capítulo 49, versículo 36 e 37, que ventos representam também, vai depender logo do contexto, cada caso é um caso, representam guerras, lutas ou então problemas. Animais, o que representa aqueles animais? 4 animais grandes. Representam bestas, animais, chifres ou até cabeças, representam o quê? Reinos e suas divisões. Então eu já tenho uma ideia do que é vento, o que são os animais. E os mares ou águas, na Bíblia, em Apocalipse 17:15, mostra que representa nações. Bom, agora nós podemos voltar lá para nossa interpretação. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. E eis que os 4 ventos haviam o quê? Conflitos. Daniel, Deus revelou para ele, através de uma linguagem simbólica, estava havendo grande conflito entre nações. E agitavam o mar grande. Que é mar, nós já vimos? Nações. Então haviam nações que estavam o quê? 4 animais grandes ou 4 reinos grandes se destacavam entre essas nações. Então Deus revelou para Daniel, através de uma linguagem simbólica, através desses 4 animais, que ele iria presenciar, através de uma linguagem simbólica que Deus passou para ele, que haveriam nações, 4 grandes nações que estariam lutando entre as nações. Quem são esses reinos? Ora, será que existe algum paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 4? Porque em Daniel 2 eu tenho 4 metais. Aqui em Daniel 7 eu tenho 4 animais. Será que existe algum paralelismo entre os 2 capítulos de Daniel? Vamos checar, vamos investigar para a gente ver se isso procede. Bom, será que esse leão representa também a Babilônia? Porque se existir algum paralelismo entre os 2 capítulos, é de se esperar que esse leão aí é o símbolo da Babilônia. Será que eu tenho algum texto na Bíblia que me mostra que a Babilônia foi usada por Deus chamada como leão? Vamos ver. O primeiro animal, como é que ele é? Ele é um leão. Daniel 7,4 diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então ele tinha 2 asas. Vamos então tentar descobrir, ver se eu encontro na Bíblia algum texto que mostre a Babilônia sendo representada como um leão. Vamos lá, Jeremias 4,7, um pouco aqui e um pouco ali. Já um leão, esse texto aqui de Jeremias capítulo 4, é o momento em que Jeremias fala a respeito de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que iria invadir Jerusalém, destruir Jerusalém e levar o povo de Israel cativo para a Babilônia. E ele se expressa dessa maneira: já um leão subiu da sua ramada, um destruidor de nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Olha só, Deus usou o leão para representar a Babilônia. E interessante que esse leão, quantas asas ele tem?
duas asas. Por que ele tem duas asas? Se nós olharmos na história, a Babilônia ela começou a se destacar a partir do momento que ela conquistou dois reinos do passado. E ela se tornou então uma grande nação do mundo antigo, a Síria e o Egito. Considerando que haja um paralelismo entre Daniel 2 e 7, qual o próximo reino aqui em Daniel 2? Medo-Pérsia. Ciro o Grande conquistou a Babilônia, nós já vimos no estudo de Daniel 2. É de se esperar então que esse próximo animal aqui, que é um urso, deva também representar quem? A Medo-Pérsia. Vamos checar, vamos ver os sinais proféticos aqui que são listados para a gente ver. Daniel 7,5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Nós sabemos pela história que a Medo-Pérsia, através do grande general Ciro, conquistou a Babilônia. Já falamos muito detalhadamente em Daniel 2. E nós vimos naquela ocasião que os 3 grandes impérios que a Medo-Pérsia conquistou, além da Babilônia, quais foram? A Lídia e o Egito. Então essas 3 costelas representam os 3 reinos. Eu tenho um mapa aqui que eu tirei da Enciclopédia Barça, né? Uma enciclopédia muito boa. E aqui lá na enciclopédia a gente vai descobrir, falando a respeito do Império Medo-Persa, que foi exatamente os principais reinos que a Medo-Pérsia conquistou, foi a Lídia, a Babilônia e o Egito. Então realmente parece que há esse paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 7. Vamos adiante. Qual o próximo reino que vem depois da Medo-Pérsia? Qual foi o grande império que conquistou a Medo-Pérsia? Alexandre o Grande, né? A Grécia. Bom, é de se esperar então que esse próximo animal deva também representar quem? A Grécia. Vamos checar então? Vamos ver. Vamos lá em Daniel 7:6 agora, versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui um outro semelhante a um leopardo. Só que esse leopardo que ele viu na visão tinha 4 asas de ave. Vocês se lembram que 4 asas pode representar o quê? Divisões também, né? Ou seja, 4 asas de ave. Interessante que aqui ele tem 4 asas. 4 asas de ave. O leopardo, eu pergunto para vocês, o leopardo é um animal mole ou um animal rápido? Você acha que ele corre muito ou pouco? O leopardo é ultra rápido, não é? Agora, se eu quiser que esse animal fique mais rápido ainda, o que eu faço com ele? Coloco asas, aí ele fica mais rápido ainda, né? Tinha também este animal 4 cabeças. Nós já vimos que cabeças representam divisões e foi-lhe dado domínio. Será que essas características aqui se aplicam a Alexandre o Grande? Será que o império de Alexandre foi conquistado de uma forma rápida? Aqui nós temos também da Enciclopédia Barça o Império de Alexandre o Grande. E eu tirei um texto da história também, de um livro de história, Ciência e Vida, ano 1, edição 3, página 51, diz assim: que Alexandre formou um dos exércitos mais bem treinados da história, subjugou o Império Persa, conquistou 90% do mundo conhecido e mesmo depois de travar mais de 100 batalhas, morreu sem jamais sofrer uma derrota. Veja bem que a simbologia que Deus usou para revelar esses impérios que estariam se sucedendo um ao outro. Alexandre morreu aos 33 anos de idade, conquistou 90% do mundo conhecido. E vocês sabem, a história registra que ele morreu envenenado, colocaram veneno na bebida dele. Mas o que esse animal também tem 4 o quê? Cabeças. O que representa essas 4 cabeças? O que aconteceu com Alexandre depois que ele morreu envenenado? Alguém viu o filme de Alexandre o Grande, que já passou no cinema, já tem locadoras também? Alguém já assistiu? Quem aqui gosta de história? A história diz, gente, que depois da morte de Alexandre, o império dele foi dividido para os seus 4 generais: Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Ou seja, 4 cabeças representam as divisões do reino de Alexandre depois da sua morte. Preciso. A simbologia profética foi aplicada de uma forma precisa. Próximo império agora. Qual o próximo que se segue a Grécia? Qual foi o grande império do mundo antigo que conquistou e dominou depois da Grécia? Qual foi? Roma, né? Vamos lá então. Será que
nós já temos observado que existe um paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 7. Vamos então tentar descobrir se esse quarto animal também representa Roma. É de se esperar que deva representar Roma de acordo com o que nós vimos até agora. Só que esse próximo animal que Daniel viu, não é dado o nome do animal. Simplesmente é dito que ele é um animal terrível. Daniel 7:7. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então eu tenho 3 características aqui que vão me ajudar a confirmar realmente se tem a ver com Roma ou não. Primeiro, tinha grandes dentes de ferro. Vocês se lembram que lá na estátua de Nabucodonosor em Daniel 2, as pernas de ferro representava quem? Roma. E esse animal tem o quê? Dentes de ferro. O paralelismo que existe. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés. Isso se aplica em Roma. Roma foi realmente o exército de Roma, as legiões romanas, né? As legiões chamadas legiões de ferro de Roma. Ela foi um exército muito bem treinado. E eles conquistaram muitas nações naquela época, no passado. Mas eu tenho outro detalhe aqui. Primeiro, dentes de ferro, nós já vimos que existe um paralelo entre as pernas de ferro de Daniel. Só que o texto está dizendo que ele é diferente dos animais que apareceram antes dele. Ora, eu pergunto para vocês, será que Deus precisava dizer para Daniel que esse quarto animal é diferente dos outros? Precisava? Será que essa diferença está na questão do animal, da aparência do animal, ou é alguma característica que Deus quer mostrar de Roma? Olha só, gente, vamos para a história. Será que existe alguma coisa na história de Roma que mostra que o Império Romano era diferente dos anteriores, os impérios que o precederam? História Geral, Antiguidades, volume 1, Delgado de Carvalho. Isso aqui eu tirei em Minas quando eu fui de férias. Eu gosto de visitar bibliotecas para poder pegar coisas da história. E olha só o que eu descobri. A grande crise que marcou a ruína da civilização antiga, a crise a qual sucumbiu o Império Romano, foi causada pela própria natureza da autoridade imperial, criado no seio de uma república, como se fosse a continuação do regime republicano. De todas as monarquias antigas e modernas, a monarquia romana se distingue ou se diferencia pelo fato de ser vitalícia e não hereditária. Realmente, a história de Roma confirma para nós que Roma era diferente dos grandes impérios que o precederam. Na época da Medopérsia, da Babilônia, da Grécia, o rei mandava, ele mandava e pronto. Roma já foi diferente, começou como uma república e depois César instalou uma monarquia. É tanto que quando César foi morto, ele morreu com facadas, o próprio Senado matou César. O filho dele deu uma facada e os outros depois vieram e esfaquearam ele até a morte. Então a monarquia romana, diferente dos anteriores, como a profecia indicava para nós, as características da profecia. Tem um outro detalhe agora que a profecia revela. Quantos chifres tem esse animal? 10 chifres. Vocês se lembram lá em Daniel 2 como era? Depois de Roma, o que aconteceu com Roma? Roma foi dividida pela invasão das tribos bárbaras. Aqui 10 chifres, gente, é um paralelismo com os 10 dedos de onde? Da estátua de Nabucodonosor, que representa, a própria Bíblia está dizendo para nós. O que são os 10 chifres? Daniel 7, versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E foi isso que aconteceu na história. Roma não foi suplantada por algum grande império que dominou depois. Roma foi dividida pela invasão das tribos bárbaras. Os ângulos deu origem à Inglaterra, os francos deu origem à França, os germanos à Alemanha, os burgúndios à Suíça e assim por diante. Ou seja, após a invasão do Império Romano pelas tribos bárbaras, esses povos bárbaros deu origem à Europa ocidental que nós conhecemos
hoje. Então, tinha 10 chifres. 10 chifres representam, então, essa divisão do Império Romano que ocorreu após, então, a invasão das tribos bárbaras. Mas agora nós chegamos num ponto agora especial da profecia. O texto lá no versículo 8, capítulo 7, versículo 8, diz que ele viu aquele animal terrível, com 10 chifres, que era diferente, que tinha os dentes de ferro, e ele estava ali observando aqueles chifres. De repente, entre eles, o que aconteceu? Subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eram quantos chifres? 10. O texto aqui está dizendo que ele estava observando os chifres e começou um outro chifre pequeno surgir. E depois que esse chifre pequeno surgiu, 3 daqueles 10 foram arrancados. E aí, logicamente, permaneceram 7. Mas vamos tentar então descobrir quem será que é esse chifre pequeno? Quem será que representa esse chifre misterioso que Daniel começa a observar e surgir depois que ele viu aqueles 10 chifres iniciais? Vamos tentar descobrir isso agora. Versículo 24, nós já vimos que os 10 chifres correspondem a quem? Aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, que representa as tribos bárbaras que invadiam o Império Romano e dividiam o Império Romano. Só que aqui eu tenho um outro detalhe. Depois dele se levantará um outro, que nós já vimos, que ele viu na visão, o qual será como? Diferente dos primeiros. Então, aqui eu tenho um detalhe que vai me ajudar a descobrir na história quem é esse chifre pequeno que surgiu. O texto aqui está dizendo que esse chifre ele é diferente dos anteriores. Então, o primeiro detalhe que a Bíblia nos fornece. Vamos tentar aqui identificar 5 sinais que vão nos ajudar a identificar quem é esse chifre misterioso. Primeiro, nós já vimos que ele surge a partir do 4º animal. É ou não é do 4º animal? Não é lá da Medopérsia, da Grécia ou da Babilônia. Ele surge depois do Império Romano, do 4º animal que representa o Império Romano. Esses 10 chifres nós já vimos que são 10 reis que sairiam de Roma, que são os povos bárbaros que invadiram Roma. Terceiro aspecto, mostra para nós que ele apareceu depois dos 10 chifres. Quando os 10 chifres já haviam se instalado, haviam aparecido, depois desses 10 chifres é que começou a surgir quem? O chifre pequeno. Então essas 3 características aqui me fazem claramente perceber que esse chifre pequeno ele surge com a desintegração do Império Romano. Concordam? Após a desintegração do Império Romano, quando o Império Romano caiu com a invasão das tribos bárbaras, é que o chifre pequeno começa a crescer, surgir, não é isso? Vamos agora tentar buscar outros detalhes para a gente chegar na história e descobrir quem é o chifre pequeno. Quarto, lá em Daniel 7,20 diz que esse chifre ele era pequeno inicialmente. Nós vimos que ele começou pequeno. Só que lá em 7,20, versículo 20, diz que ele se torna mais robusto que os seus companheiros. Então, inicialmente ele era pequeno, não tinha muita expressão, mas ele começou a se tornar forte quando o Império Romano começou a cair, não é isso? Quinta característica, ele seria diferente dos primeiros 10 chifres. Então eu tenho aqui 5 características que vão me ajudar a descobrir na história. Não vai ser o Rogério que vai dizer para vocês, porque se eu disser para vocês quem é, aí vai ficar a ideia do Dr. Rogério. E nós temos falado desde o início dos estudos para vocês que não vale a minha ideia, vale aquilo que a Bíblia revela e o que a história vai confirmar para nós. Então vamos lá. Vamos pegar então os 3 detalhes aqui importantes que nós já vimos. Ele surge com a desintegração do Império Romano, ele é pequeno no princípio, mas se torna mais forte depois, e ele é diferente dos 10 primeiros. Vamos pegar por etapas. Primeiro essa característica aqui. O texto diz que ele é diferente dos 10 primeiros reis ou os reinos. Se nós olharmos todos os reinos da Europa Ocidental,
que representa esses 10 chifres, que foi a invasão das tribos bárbaras, deu origem à Europa, que nós conhecemos hoje, todos esses reinos eram reinos, o quê? Políticos, não eram nações políticas? Ora, o texto aqui está dizendo que ele é diferente. Então, ele não seria só um reino político, possivelmente algo mais teria nele, porque ele é diferente dos anteriores. Ora, será que seria algum poder econômico então? Será que na época, se nós formos na história, no período em que o Império Romano começou a cair, será que surgiu algum grande poder econômico, assim que teve uma grande relevância naquela época? Será que existe algum poder econômico que surgiu naquela época? Vocês se lembram de algum poder econômico? Será que naquela época se falava de economia? Como hoje você fala, né? Tem até os países, né? O G8, né? Tem até os emergentes, né? Naquela época, gente, não se tinha muita preocupação com essa questão econômica. A preocupação das nações naquela época era o quê? Conquistar, né? Superar outros povos, outras nações. Então, o poder econômico não tem listado na história nenhum poder econômico que no momento em que o Império Romano caiu, ele começou a crescer em influência. Ora, se não é um poder econômico, será então que seria algum poder religioso e político então? Será que na história eu encontro, no momento em que o Império Romano começou a cair, algum poder religioso que começou a crescer em influência nessa época? Eu não vou dizer para vocês, mas a história vai revelar para nós. Vamos para a história agora? Será que existe algum poder religioso que surge quando o Império Romano começa a cair, que era pequeno a princípio, mas à medida que o Império Romano se desintegrou, ele começa a crescer em influência e se torna mais forte do que os anteriores? Vamos para a história, Enciclopédia Barça, volume 2, na página 343. Com o declínio político do Império Romano do Ocidente, quem que surge? Como novo poder político, o papado sucessor e beneficiário do Império, com grande influência no processo de formação dos nascentes estados bárbaros. Sim, a história revela que houve um poder que, no momento em que o Império Romano caiu, ele começou a crescer em influência. E era um poder diferente dos anteriores, porque ele era um poder religioso. Mas eu tenho outro texto da Barça para ilustrar mais, para a gente não ter dúvida do que representa esse chifre pequeno que começa a surgir. Volume 8, página 4. Quando desapareceu o poder do Império Romano no Ocidente, a Igreja arrogou-se a supremacia universal. O Papa foi reconhecido como a autoridade máxima a que deviam se submeter os poderes temporais. Assim, a hierarquia eclesiástica de Roma representou o fator aglutinante das monarquias ocidentais. A conversão progressiva dos bárbaros ao cristianismo fez da Igreja Romana a instituição mais importante da Idade Média. Veja bem como é preciso. As profecias revelaram numa linguagem simbólica tudo aquilo que iria ocorrer com precisão na história. A Igreja Romana se tornou a instituição mais importante da Idade Média. Ela começa a crescer em influência. E exatamente quando o Império Romano começa o quê? Se desintegrar, começa a cair. Então ela começa a crescer em influência. E a história registra exatamente como a profecia indica que iria se tornar mais forte do que os seus companheiros. Se tornaria a instituição mais importante, então, da Idade Média. Veja bem que tudo, gente, que foi revelado nas profecias de Daniel se cumpriram com exatidão na história. À medida que o Império Romano começou a cair em influência, Roma papal então começa a ganhar poder e se torna a instituição mais importante na Idade Média. Nós vamos entender, descobrir através desses estudos que tudo aquilo que Deus revela nas profecias se cumpriu através da história. Isso é o que nós chamamos de historicismo. Todas essas profecias que nós temos falado até agora, temos estudado, elas estão se cumprindo com precisão
na história. Qual a importância disso? O próprio Jesus usava essa metodologia. Uma certa vez, logo depois da morte de Jesus, os discípulos, a Bíblia fala que eles ficaram completamente frustrados, pois esperavam um guerreiro, um conquistador que ia colocar a nação de Israel lá no topo, lá em cima. Tantos anos subjugada pelos impérios do passado, e aí de repente Jesus morre na cruz. Ficaram completamente frustrados. E aí o texto bíblico diz que ele estava a caminho com duas pessoas, a caminho de Emaús. E eles estavam conversando, eles só ouvindo assim, conversando, andando junto, próximo deles. E aí eles então, mas você não está sabendo do que aconteceu? E aí eles estavam, lógico, falando, frustrados com a morte de Jesus, falando a respeito daquele grande acontecimento que foi a morte de Jesus na cruz. E aí eles ficaram surpresos, porque Jesus não estava sabendo, né? Naquela hora ele deixou só ver o que eles iam falar naquela hora, né? E eu, mas não sabe do que aconteceu? E aí Jesus então começa, a Bíblia diz que ele pegou então as escrituras e começou a explicar para eles e mostrar através das escrituras que todas aquelas profecias que haviam sido reveladas no passado estavam se cumprindo na história através da vida e do ministério dele. E aí o texto diz então, Jesus mostrou para eles que tudo aquilo tinha que se cumprir, que Jesus deveria sim morrer na cruz, mas haveria depois de ressuscitar. Jesus usou essa metodologia que nós chamamos de historicista. Qual a importância dessa metodologia? Deus fala através de Isaías o seguinte, que as primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. As profecias revelam para nós que é Deus que está no controle do nosso quê? Do mundo. Ele que está no controle de tudo. Isso que ele quis mostrar para Nabucodonosor. Nabucodonosor se achava, era o rei da Babilônia, se orgulhava daquele grande império do passado. E Deus revelou para ele, através de um sonho, que é ele que está no comando, ele que está no controle de tudo. E Deus mostrou para Nabucodonosor que o reino dele não seria eterno, que haveria um reino que iria conquistar a Babilônia. Qual a importância de nós entendermos e estudarmos as profecias da Bíblia? Elas vão nos trazer a convicção que as promessas de Deus para o tempo do fim, que é o tempo que nós já estamos vivendo, elas se cumprirão com precisão na história. Todas aquelas coisas que estão reveladas na Bíblia, no livro de Apocalipse, irão se cumprir com precisão. Vou ilustrar para vocês alguma coisa. Imagine vocês, por exemplo, que eu desse para vocês, por exemplo, olha, lá em tal lugar tem um tesouro escondido. E eu vou dar 8 pistas para vocês. E 2 eu não vou dar. Gente, com 8 pistas para vocês descobrirem um tesouro, é bem mais fácil descobrir, não é? É muito mais fácil depois descobrir o tesouro. Assim funciona também em profecia. Essa metodologia, o historicismo, a forma como Deus usa para revelar as coisas para nós através da história, funciona da mesma maneira. Se eu tenho 8 profecias que já se cumpriram na história e falta apenas 2 por se cumprir, qual a vantagem disso para nós? Qual é? Que nós vamos ter o quê? A convicção que se aquelas 8 se cumpriram com precisão na história, como nós temos visto até agora, aquelas 2 que faltam, elas se cumprirão certamente. Primeiro, segundo aspecto que é importante, que quando Deus revela para nós essas profecias através da história, eu tenho uma certeza da metodologia do estudo da Bíblia. Eu posso confirmar através desses sinais proféticos aqui que nós temos estudado, que o caminho que eu tomei, o rumo que eu tomei na metodologia de interpretação está o quê? Correta. É como se fosse balizamentos que Deus nos dá para a gente entender que a gente está no rumo o quê? No rumo certo. Porque se eu pego uma metodologia errada de interpretação profética, eu posso correr o risco de interpretar algo que Deus nunca quis o quê? Dizer. Se eu pego uma estrada errada, eu vou chegar no lugar o quê? Errado.
Por isso, às vezes, parece que profecia é um pouco repetitivo, né? Nós estamos vindo aqui hoje, vendo muitas coisas que já se repetiram, está se repetindo o livro de Daniel 2, mas o que Deus, na realidade, quer nos mostrar é que nós precisamos ter essa convicção. Deus quer nos dar certeza que a minha metodologia de interpretação está correta e que todas aquelas promessas da Bíblia vão se cumprir com exatidão como elas se cumpriram na história. Por isso que Pedro diz assim, olha, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia o quê? Clareie. Por isso, gente, é tão importante nós entendermos, conhecermos as profecias. Porque nesse mundo de trevas que nós estamos vivendo hoje, onde o inimigo tem colocado tudo quanto é artimanhas de engano para enganar as pessoas, nós precisamos conhecer, entender essas profecias, porque vão nos ajudar a desmascarar as estratégias que o diabo vai usar, e mais ainda, cada vez mais, até a volta de Jesus, para tentar nos enganar. Por isso que Paulo diz assim, não desprezeis o quê? As profecias. Elas são importantes para nos antever, nos dar essa possibilidade, gente, de antever o cenário dos eventos finais que irão ocorrer antes da volta de Jesus. Ora, se eu tenho grande parte das profecias revelada, se eu tenho uma certeza, uma convicção que a minha metodologia de estudo está correta, quando nós formos lá para o livro do Apocalipse, que trata dos eventos finais que antecederão a volta de Jesus, nós teremos o quê? Uma possibilidade de antever esse cenário do que vai ocorrer momentos antes da volta de Jesus. O próprio Jesus recomendou o estudo de profecia. Quando ele estava lá em cima, no Monte das Oliveiras, ele anteviu a destruição de Jerusalém. E ele estava com seus discípulos, e nesse momento ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, aqui se refere ao Império Romano, que seria aquele que destruiria, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê o quê? Entenda. Eu pergunto para vocês, se o próprio Jesus falou aos discípulos que deveriam entender o livro de Daniel, o que vocês acham hoje? Então, nos dias que nós estamos vivendo? Sem dúvida, é importantíssimo entendermos as profecias da Bíblia, porque vão nos ajudar a entender aquilo que está por vir e vão nos dar a convicção que todos os eventos que estão relatados na palavra de Deus, elas vão se cumprir com precisão na história. O meu desejo, a minha oração, que nós saiamos daqui hoje convictos que Deus está no controle de tudo. Nós já estamos fazendo essa base no livro de Daniel, para depois entendermos então o livro do Apocalipse. Então iremos entender quais são os eventos finais que antecederão a volta de Jesus e que muitos deles já estão ocorrendo ao nosso redor. Amém? Que Deus seja louvado.